Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse tapete em crochê. Eu fiz o meu tapete com 40 centímetros de largura, 80 de comprimento, mas é bem fácil você aumentar, diminuir o comprimento, a largura, você mudar esse tamanho, fazer passadeira, manta para sofá, é bem fácil seguindo o mesmo vídeo. Para fazer o meu tapete, eu utilizei barbante persa premium número 6 da Têxtil Piratininga. Esse é um barbante 100% algodão, bem torcido e tem minha assinatura também. No meu tapete eu utilizei 11 cores de barbante persa premium, mas esse modelo é uma excelente opção para você aproveitar sobras de fio. Aquele restinho do cone que você utilizou na encomenda e sobrou os fios, você pode juntar e fazer um tapete aí, uma passadeira e com certeza lucrar com ele também. Utilizei também agulha para crochê 4 mm, tesoura e agulha de tapeceiro. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e vou deixar também a sequência correta de todas as cores que eu utilizei no meu tapete. Lá também tem as informações se você quiser adquirir o produto. Eu vou deixar também a marcação de início de cada uma das carreiras para facilitar o seu aprendizado. Vou deixar a marcação dos pontos mais importantes, como troca de cor, como fazer o arremate, o tassel. Então, é só clicar aqui no vídeo e depois clicar na barra de avanço que abrem os capítulos para você ir direto no ponto que você precisa aprender. Aqui no canal tem vários tapetes utilizando sobras de fio, mas conta aí nos comentários se você gosta desse modelo assim, se você já fez algum tapete colorido e se os seus clientes normalmente gostam de tapete colorido. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar, se inscreva aqui no canal. Se já é inscrito, ative as notificações e não esqueça de deixar um comentário aí para o Samuca. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o trabalho fazendo um total de 145 pontos baixos na primeira carreira. Esse ponto é feito em múltiplo de 3 mais 1. É bem fácil se você não sabe múltiplo de 3. Eu vou ensinar aqui uma forma de você fazer com o comprimento que você precisa. Eu vou começar fazendo ponto baixo de carreira única, mas se você quiser fazer as tradicionais correntes, o importante é que na primeira carreira tenha um total de 145 pontos baixos. Então você pode fazer o cordão de correntes e depois voltar fazendo ponto baixo. Se tiver múltiplo de 3 mais 1 nessa primeira carreira, independente do comprimento que você fizer, pode seguir o mesmo passo a passo. Para fazer o ponto baixo de carreira única, eu preciso deixar 3 vezes o comprimento do cordão inicial. No meu, 145 pontos baixos dá em média 80 centímetros, então significa que eu tenho que deixar 3 vezes 80 centímetros aqui nesse cordão. Mas para não errar de jeito nenhum, eu sempre deixo um pouco a mais e se sobrar, eu guardo essa sobra de fio para depois trabalhar tassel ou até pregar a etiqueta aqui no trabalho. Eu vou deixar então um total de 3 vezes 8, 2 metros e 40 centímetros aqui nesse início. Veja que eu deixei então um total de 2 metros e 40 aqui para fazer o ponto baixo de carreira única e essa sobra eu deixo aqui na parte interna da mão. O fio que vem do novelo eu posiciono aqui no dedo para trabalhar esse cordão inicial. Veja que eu vou introduzir a agulha debaixo do fio e vou girar a agulha para formar uma laçada. Agora, segurando a laçada, busco o fio que vem do novelo e faço uma corrente. Essa corrente eu vou ajustar, porque eu só vou utilizar ela para prender essa laçada. E a laçada eu vou deixar com mais ou menos a distância que tem o meu ponto baixo. Agora, para fazer o primeiro ponto baixo de carreira única, para o ponto baixo eu preciso de 2 laçadas e temos somente uma na agulha. Então, eu vou laçar primeiro o fio que está sobrando, aqui olha, passar ele na agulha. Agora sim, temos 2 laçadas, vou segurar e vou buscar o fio que vem do novelo para fazer o ponto baixo. Viu que fácil fazer o ponto baixo, não precisa de corrente. Vou continuar do mesmo jeito, olha, primeiro vou pegar o fio que está sobrando e formar a segunda laçada. Depois, o fio que vem do novelo e completo o ponto baixo. O fio que está sobrando, depois o fio que vem do novelo. O que está sobrando, depois o que vem do novelo. Essa forma de fazer o cordão inicial facilita porque você não precisa voltar fazendo os pontos baixos e a lateral do tapete fica perfeita, não fica mais larga ou mais estreita. Múltiplo de 3 para quem tiver dificuldade. Veja que eu fiz aqui, olha, um total de 4 pontos baixos. Então, se eu contar múltiplo de 3 mais 1. Então, se eu quiser continuar fazendo aqui, olha, só acrescentando de 3 em 3 correntes até que esse cordão fique com o comprimento que eu preciso, depois eu posso seguir o vídeo normalmente. No meu, eu já tenho a quantidade correta, vou fazer 145 pontos baixos, mas você pode, por exemplo, contar, olha, 1,
depois 1, 2, 3, depois continuar fazendo, olha, mais 3. 1, 2, 3 e tirar a medida para ver se já está com o comprimento que você precisa, tá? Eu vou completar então um total de 145 pontos baixos, sempre do mesmo jeito, olha, primeiro eu pego o fio que está sobrando para depois formar o ponto baixo com o fio que vem do novelo. No final, eu mostro para você como continuar fazendo o seu tapete. Já estou completando um total de 145 pontos baixos na primeira carreira. Aqui, olha, após completar 145 pontos, veja que eu vou pegar a sobra de fio e vou passar na laçada que está na agulha. Assim eu já faço o arremate dessa ponta de fio, facilitando aqui, olha. Veja que eu vou puxar o fio que vem do novelo e travar essa pontinha, e assim o arremate desse cordão inicial fica perfeito. Deixa eu mostrar também que eu coloquei marcadores a cada 50 pontos, assim, olha, se errar a contagem não precisa reiniciar, né, a contagem toda, então terminei a primeira carreira com um total de 145 pontos baixos. Vou começar a segunda carreira e agora vou trabalhar somente com o fio que vem do novelo. Veja que eu vou introduzir a agulha no último ponto baixo, vou buscar o fio que vem do novelo formando uma laçada e vou fazer uma corrente. Essa corrente só para ficar aqui na lateral. Ainda vou voltar no mesmo lugar, introduzir a agulha novamente, porque eu preciso fazer um ponto baixo e só temos uma laçada na agulha. Então, vou buscar o fio novamente, temos duas laçadas, faço um ponto baixo e para completar a altura do ponto alto eu vou fazer duas correntes, uma, duas. Se o seu ponto for mais alongado, pode fazer 3 correntes, mas veja que com o ponto baixo, essas duas correntes já completam a altura do ponto alto. Agora eu vou laçar o fio na agulha, vou no próximo ponto e vou fazer ponto alto. Laçando o fio na agulha, vou no próximo ponto e faço ponto alto. A segunda carreira é toda assim, olha, com ponto alto. E eu vou seguir até o final do cordão, mas eu vou ensinar aqui um truque para deixar esses pontos bem juntinhos, não ficar separados um do outro. Veja que eu deixo essa laçada na agulha bem ajustada, lacei o fio na agulha para fazer o ponto alto. Vou buscar, olha, para fazer o ponto alto, a primeira parte aqui eu deixo bem ajustada no pé do ponto, não alongo muito assim, deixo ele um pouco mais ajustado. Passo nas duas laçadas e veja que eu não alongo essa laçada, eu alongo a outra. E agora eu completo o ponto alto. Assim ele fica sempre próximo do ponto anterior. Deixa bem ajustada, laçando o fio na agulha. A base do ponto também eu deixo bem ajustada. Faço a primeira parte, alongo só a segunda laçada na agulha para completar a altura do ponto alto. Assim eu vou seguir até o final do cordão fazendo ponto alto em todos os pontos. No final, teremos um total de 145 pontos altos. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto alto em todos os pontos. Essa aqui já é a segunda carreira, veja que eu vou fazer aqui no último ponto, vou buscar o fio. Esse, olha, dificulta um pouquinho mais por não ter estrutura para segurar, mas eu também deixo sobrando os 2 fiozinhos na parte de baixo. Vou finalizar aqui a segunda carreira, então, com um total de 145 pontos altos. Fica sempre com a mesma quantidade que fizemos no cordão inicial. Vou começar a terceira carreira e sempre que eu finalizo carreira que tem ponto alto, eu preciso voltar fazendo ponto baixíssimo. Então, terceira carreira, eu inicio fazendo uma corrente de espaço. Essa corrente eu vou deixar bem ajustada, tá? Eu aperto bem ela para não ficar muito alongado aqui no final da carreira. Vou voltar em cima do último ponto e pegar somente o fiozinho que está aqui na frente. Vou virar o trabalho de forma que esse fio fique na lateral sem atravessar aqui na frente da agulha. Assim, olha. Se ele ficar atravessando aqui na frente desse jeito, aí fica feio aqui a lateral. Então, o fio tem que ficar solto aqui na lateral. Vou posicionar o fio no dedo, vou buscar o fio e fazer ponto baixíssimo. Então, veja que eu seguro bem as duas laçadas para passar o fio nas duas laçadas e formar o ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto e veja que em cima de cada um dos pontos nós temos 2 fios. E eu vou pegar, deixando esse aqui na frente solto, pegando somente um fiozinho mais no avesso, faço ponto baixíssimo. Deixo essa laçada sempre bem ajustada, faço ponto baixíssimo no próximo. Para nunca errar, é só pegar de cima para baixo em cada um dos pontos assim, olha, e levar a agulha para o lado do dedo indicador.
toda vez que chegar no final da carreira aqui que tem ponto alto, né, seja assim, olha, ponto alto ou os pontos, né, em blocos vazados, eu vou voltar fazendo esse ponto baixíssimo para formar o detalhe na frente da peça. Então eu vou seguir fazendo assim até o final. No final teremos um total de 145 pontos baixíssimos, ou seja, sempre a mesma quantidade do cordão inicial. Vou seguir até o final e depois eu mostro para você como começar a próxima carreira também. Já estou chegando no final da terceira carreira, fazendo ponto baixíssimo em todos os pontos, mas precisa lembrar, olha, que o último ponto aqui é formado por correntes, né, após o ponto baixo. Então eu preciso vir na última corrente das duas que eu fiz para formar o ponto alto e fazer esse ponto baixíssimo também, olha, pegando somente um fiozinho dessa corrente, fazendo aqui o último ponto baixíssimo e finalizando assim então a terceira carreira. Vou começar a próxima volta e dessa vez eu preciso trabalhar pegando dois fios aqui, olha, desse lado, do avesso, para ficar um detalhe aqui na frente. Então, para fazer o ponto baixíssimo, nós utilizamos um fio aqui mais no avesso da peça. Então, sobrou esse fio aqui na frente, né, desse lado aqui. E nessa próxima carreira eu vou utilizar um fio aqui na parte de cima, né, do ponto baixíssimo e o fio que eu deixei sobrando nessa carreira, desse jeito. Todos os pontos eu vou fazer assim, olha, pegando dentro do ponto baixíssimo, mas pegando também um fio da carreira anterior, tá? Desse jeito aqui. Então, para começar essa carreira, eu vou fazer uma corrente, vou voltar no último ponto pegando um fio do ponto baixíssimo, olha, veja que temos dois aqui na parte de cima, vou pegar um do ponto baixíssimo e um que eu deixei sobrando aqui desse lado. Vou virar o trabalho também, deixando o fio aqui na lateral, e vou fazer ponto baixo, mas primeiro vou buscar o fio e passar nas duas laçadas ali do ponto baixíssimo e do ponto que eu deixei, do fio que eu deixei sobrando e vou formar a segunda laçada aqui na agulha. E agora pego o fio que vem do novelo, completo o ponto baixíssimo e vou completar a altura de um ponto alto aqui na lateral. Então vou fazer mais duas correntes. Na quarta carreira eu vou começar fazendo 4 pontos altos, então eu já tenho um ponto alto formado por ponto baixo e duas correntes, vou laçar o fio na agulha, vou no próximo ponto e aqui, olha, como eu disse, sempre pegando os dois fios, um aqui na parte de cima e um que eu deixei sobrando na carreira anterior. Vou buscar o fio para completar o ponto alto e agora passo de duas em duas laçadas. Temos dois pontos altos, vou no próximo, também do mesmo jeito e sempre pegando dois fios. Faço o terceiro ponto alto, vou no próximo, faço o quarto ponto alto. Veja que pegando somente os fiozinhos de trás, né, já vai ficando esse efeito aqui na frente do ponto. Agora eu vou começar a fazer blocos vazios sempre com duas correntes de espaço. Então, olha, duas correntes, vou laçar o fio na agulha, vou pular 1, 2, vou no próximo, pegando dois fiozinhos também, assim, olha, dentro do ponto baixíssimo e o ponto que eu fiz na carreira anterior e vou fazer ponto alto. Assim eu já formo um bloco vazio. Duas correntes de espaço, pulando dois pontos, 1, 2, vou no próximo, faço ponto alto novamente para formar bloco vazio. E assim eu vou seguir até o final da carreira, sempre com duas correntes, só não pode se empolgar e fazer essas correntes muito alongadas, tá? E pulando dois pontos, faço ponto alto. No final, o último, quando sobrar somente 3 pontos, aí eu completo com ponto alto para que a borda fique desse jeito aqui também, tá? Então eu vou seguir fazendo, no final eu mostro como completar formando a borda com 4 pontos altos. Já estou chegando no final da carreira, sempre fazendo duas correntes, pulando dois pontos, faço ponto alto. E aqui no final, olha, após esse ponto alto, ficaram sobrando somente 3 pontos. 1, 2, 3. É só completar com ponto alto para formar a borda também e assim ficar exatamente igual o início da carreira. Então agora, olha, eu faço ponto alto em todos os pontos para completar a carreira. Esse já é o segundo, terceiro e o quarto e último ponto. Ele fica um pouquinho mais imprensado, olha, mas dá para pegar os dois fiozinhos também desse ponto também, olha, pegando os dois fiozinhos aqui no avesso da peça, deixando o detalhe aqui na frente. E assim eu completo mais uma carreira. Vou começar a próxima carreira e, como eu disse, preciso voltar fazendo ponto baixíssimo para deixar esse detalhe aqui na frente. E a troca de cor eu vou fazer sempre que terminar
a carreira de ponto baixíssimo em cima dessa carreira de blocos. Então, eu vou começar essa próxima carreira, olha, fazendo uma corrente, deixo ela bem ajustada, volto no último ponto, viro o trabalho e vou fazer ponto baixíssimo. Então, preciso segurar bem as duas laçadas e passar nas duas de uma só vez. Vou no próximo ponto agora e vou seguir fazendo ponto baixíssimo até o final, exatamente igual fizemos na terceira carreira. Olha, ponto baixíssimo em todos os pontos. Veja que eu faço ponto baixíssimo em todos os pontos. As correntes também têm o mesmo formato, olha, 2 fiozinhos na parte de cima, então é só pegar só um dos fiozinhos para fazer ponto baixíssimo. E eu vou seguir fazendo assim até chegar no final da carreira. Lá no final eu vou fazer a troca de cor. Mas eu vou ensinar também para você como fazer caso você queira seguir fazendo com a mesma cor sem fazer troca nenhuma, tá? Vou seguir até o final e mostro para você o resultado. Já estou chegando no final da carreira, fazendo do ponto baixíssimo em cada um dos pontos. Sempre que eu chego no final aqui, olha, da carreira com ponto baixíssimo, tem que ter essa atenção porque o último ponto é formado por correntes. Então, vou pegar um fiozinho da última corrente, o outro fica aqui na frente para utilizar no início da próxima carreira. Então assim eu finalizo, olha, a carreira de ponto baixíssimo, deixando o detalhe aqui na frente. Se você não quiser fazer a troca de cor, quiser continuar trabalhando com a mesma cor, é só você fazer uma corrente, introduzir a agulha no último ponto pegando os 2 fiozinhos e voltar fazendo toda a carreira de ponto alto, olha, do mesmo jeito. Faça primeiro o ponto baixo, né, passa ali nas duas laçadas, faça o ponto baixo, e volta fazendo, olha, completa aqui a altura do primeiro ponto alto com mais 2 correntes e volta fazendo ponto alto até o final. Mas eu vou fazer a troca de cor para deixar esse tapete bem colorido. Então, após o último ponto baixíssimo, aqui, olha, e antes de fazer a corrente na lateral, veja que eu vou alongar o fio, esse aqui, olha, o último ponto baixíssimo. Então aqui eu vou deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate, vou cortar, vou passar ele totalmente nesse último ponto. Vou buscar ainda no mesmo espaço para deixar ele bem firme aqui. Olha, introduzo a agulha novamente pegando as 2 laçadas, passo ele para a parte de cima. Agora eu vou começar a próxima carreira, mas eu já começo com ele nesse lado aqui, mas pegando esses 2 fiozinhos. Veja que eu vou trabalhar agora com a cor laranja. Então eu vou deixar aqui uma sobra suficiente para fazer o arremate também. Vou fazer 2 voltas aqui na agulha. Veja que eu vou repetir isso aqui, olha. Segurei com a mesma mão que está segurando a agulha, apoiando a agulha em cima, faço 2 voltas. Agora eu vou introduzir a agulha aqui, olha, pegando no último ponto e o último fiozinho aqui também do ponto alto. Vou virar o trabalho, desse jeito, e vou fazer o falso ponto alto. Veja que eu busco o fio formando uma laçada, vou deixá-la bem ajustada aqui no pé desse ponto, olha. E faço passando de 2 em 2 laçadas para formar o primeiro ponto alto. Agora eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de todos os pontos e vou aproveitar para esconder a ponta de fio que eu deixei sobrando aqui após fazer a troca de cor. Então veja que eu vou laçar o fio na agulha, vou no próximo ponto para fazer ponto alto. Também, olha, eu vou pegar os 2 fiozinhos aqui na parte do avesso, desse jeito. Deixa eu tirar o fio para você ver, olha. Fica assim, mas eu continuo prendendo esse fio aqui também. E aqui eu vou seguir fazendo ponto alto do mesmo jeito, olha, ponto alto em cima de cada um dos pontos. É como se eu estivesse fazendo os pontos agora no cordão inicial. Para cada ponto de base eu vou fazer um ponto alto. Olha, e aproveito, vou conduzindo aqui o fio já para fazer o arremate. Essa outra ponta de fio aqui eu faço o arremate só na próxima carreira, tá? Então aqui, olha, veja que eu vou seguir fazendo ponto alto em todos os pontos, sempre pegando os 2 fios aqui na hora de fazer cada ponto. Deixa eu fazer aqui novamente para você ver, porque eu estou escondendo esse fio. Mas se eu tirar esse fio aqui da frente, veja que eu estou pegando sempre 2 fiozinhos aqui na parte do avesso para fazer esse ponto alto e deixar esse detalhe aqui na frente. Vou seguir fazendo assim, olha, vou prender ele aqui novamente. Então eu vou seguir repetindo, olha, veja aqui, eu vou fazer uma carreira de ponto alto, volto fazendo ponto baixíssimo, depois faço a carreira de blocos, volto fazendo ponto baixíssimo, troco a cor novamente. Eu vou seguir fazendo essa carreira aqui até o final para mostrar para você que eu vou repetir essa mesma sequência que eu fiz com o azul, eu vou repetir com o laranja e depois repetir com todas as outras cores. É sempre do mesmo jeito. Mas eu vou completar essa carreira,
para começar novamente a próxima e mostrar para você o resultado. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto alto em todos os pontos. Aqui, olha, é exatamente igual o que eu fiz na segunda carreira, né? A carreira toda de ponto alto. E isso é sempre repetitivo mesmo. Vou fazer até o último ponto, como se fosse o cordão inicial, preciso seguir até o último ponto, olha. Pegando somente os 2 fios aqui no avesso para deixar esse detalhe na frente da peça. E assim eu termino mais uma carreira. Terminei a carreira de ponto alto, eu preciso voltar fazendo ponto baixíssimo. Então veja que eu vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho, aqui olha, vou pegar no último ponto, né, pegando o fiozinho e vou fazer ponto baixíssimo. Também é repetição, então vou voltar fazendo ponto baixíssimo em cada um dos pontos, até o final da carreira para depois voltar fazendo o bloco novamente. Vou completar mais essa carreira aqui de ponto baixíssimo para mostrar para você mais uma vez o início da carreira de blocos, mas é só repetição. Vou seguir até o final. Já estou chegando no final da carreira, aqui olha, fazendo ponto baixíssimo. O último ponto dessa vez é formado por falso ponto alto, mas ele também, olha, tem os 2 fiozinhos aqui na parte de cima. Então, vou pegar o que fica desse lado para fazer o ponto baixíssimo. E depois eu volto no próximo, olha, pegando essa laçada aqui para fazer o próximo ponto. Mas veja que eu finalizei a carreira de ponto baixíssimo exatamente igual eu fiz aqui no início com essa cor, do mesmo jeito. Aqui, olha, eu vejo que eu escondi essa ponta de fio. Aqui eu posso até dividir ele em 2, se quiser amarrar para ficar mais seguro. Se não, você pode só cortar a ponta de fio aqui também, que não tem nenhum problema. Se você quiser dividir aqui em 2 essa sobra de fio, aqui estou trabalhando com fio número 6, então tem 6 fiozinhos. Eu deixo 3 para cada lado. Uma aqui eu posso ainda puxar, passando em um fiozinho da mesma cor, do azul aqui, olha. Pegar metade do fio, puxar para fortalecer aqui na hora de fazer o nó. E aqui, olha, posso fazer 2 nozinhos antes de cortar a sobra para ficar ainda mais seguro. Mas só preso dentro dos pontos ali também não fica soltando não. Mas aqui, olha, eu vejo que eu fiz 2 nozinhos e agora vou cortar a sobra. Eu vou fazer o arremate sempre desse mesmo jeito. Essa outra ponta de fio, eu vou voltar escondendo agora aqui nos 4 pontos que eu vou fazer na borda. Depois eu posso dividir ele em 2 também, amarrar bem e cortar as sobras. Aqui, olha, veja que após finalizar a carreira com ponto baixíssimo, eu vou fazer uma corrente. Vou voltar no último ponto, pegando os 2 fios aqui também, olha, no avesso. Vou virar o trabalho e vou fazer ponto baixo. Então, primeiro passando em 2 laçadas, agora passando nas outras 2, forma um ponto baixo. Para dar a altura do ponto alto, eu faço 2 correntes. Vou laçar o fio na agulha e vou completar a borda com 4 pontos altos, ou seja, repetição dessa carreira. Então, vou nos próximos pontos, pegando os 2 fios também, só que dessa vez eu vou aproveitar para esconder a ponta de fio aqui nos 4 pontos. Então, vou fazer aqui ponto alto. Esse já é o segundo, né, contando com as correntes aqui do início. 3. No próximo, 4 pontos. Eu vou continuar agora fazendo bloco vazio, como eu fiz aqui, olha, nessa carreira. Então, eu não continuo escondendo o fio, vou deixar ele aqui no avesso, depois posso até esconder ele um pouco mais com a agulha de tapeceiro antes de cortar a sobra. Mas eu vou começar a repetir essa carreira, olha, 2 correntes, pulando 2 pontos, 1, 2, faço ponto alto. Esses pontos altos também ficam sempre na mesma direção dos que eu tenho aqui na carreira de bloco também. E sempre a mesma quantidade de blocos. Sempre 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, faço ponto alto, não esqueça de pegar os 2 fiozinhos no avesso. Como você pode ver, é só repetição. Chegando no final dessa carreira, eu vou voltar fazendo ponto baixíssimo e depois eu vou fazer a troca de cor novamente e seguir fazendo assim com todas as outras cores. Como é só repetição, eu vou deixar a marcação de início de cada uma das carreiras e aí é só você clicar aqui no vídeo se você tiver dúvida e ver como eu finalizo com uma cor e começo com a cor seguinte. Vou sempre repetir, o mesmo que eu fiz na hora de finalizar o azul e começar com o laranja, eu vou fazer com todas as outras cores.
A sequência de cor também eu vou deixar na descrição, então se você quiser fazer exatamente igual, dê uma olhadinha que eu deixei toda a sequência de cores que eu utilizei aqui no tapete. E assim eu vou seguir fazendo com todas as outras cores. Eu vou seguir fazendo essa carreira com bloco vazio, vou voltar fazendo ponto baixíssimo. E chegando aqui, olha, no final da carreira com ponto baixíssimo, eu vou fazer a troca novamente para fazer a próxima etapa com a cor diferente. Então veja aqui, faço aqui até a última corrente, né, desse último ponto, vou fazer do mesmo jeito, vou deixar aqui uma sobra suficiente para fazer o arremate, e essa sobra de fio aqui eu vou esconder exatamente igual eu fiz com o azul. Aqui ainda falta, olha, buscar no mesmo espaço, passo para a parte de cima. O arremate dessa ponta de fio aqui, olha, do início da etapa com a cor laranja, eu vou esconder com a agulha de tapeceiro. Então veja que eu vou colocar o fio na agulha, vou costurar de cima para baixo aqui dentro de um ponto, só para descer ele um pouco mais. Se você quiser continuar escondendo, costurando ele aqui no avesso, pode fazer isso por um espaço maior. Mas aqui eu já vou dividir esse fio em dois. Assim, olha, deixando 3 fiozinhos para cada lado. Se você trabalhar com fio de espessura diferente, basta dividir ao meio. Um fio 8 vai ter 8 fiozinhos, né? Esse aqui é um fio 6, então tem 6 fios, deixo 3 para cada lado. E metade desse fio, veja que eu tirei da agulha. A outra metade eu vou passar em mais um pontinho para dar sustentação aqui para fazer o nó. Agora posso tirar da agulha, fazer 2 nozinhos e cortar a sobra. Veja que eu fiz então o arremate da ponta de fio inicial do laranja e esse aqui do final eu vou fazer o arremate já na próxima carreira. E a próxima etapa eu vou trabalhar com o verde abacate e vou começar do mesmo jeito que eu iniciei aqui com o laranja, olha, segurando, deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate. Vou fazer 2 voltas na agulha, apoiando a agulha em cima do fio para fazer essas 2 voltas. E vou introduzir aqui, olha, no mesmo lugar que eu finalizei o último ponto, pegando os 2 fiozinhos. Só que vou virar o trabalho e fazer na mesma direção dos outros pontos. Se a última carreira foi feita com bloco, então sempre que eu inicio uma cor, eu começo fazendo ponto alto e sigo fazendo ponto alto até o final. Olha, veja que eu vou fazer aqui o primeiro, que é um falso ponto alto. Agora eu vou seguir escondendo a ponta de fio do final aqui do laranja, fazendo ponto alto já pegando esse fio também, olha, para esconder no próximo ponto. Pego os 2 fiozinhos e deixo aqui entre a agulha o fio que eu quero esconder. E sigo fazendo ponto alto. Como essa próxima carreira toda de ponto alto, olha, veja que eu não fiz só a borda, né? Após completar os 4 pontos aqui na borda, eu sigo nos próximos pontos também do mesmo jeito, só pegando os fiozinhos do avesso. E agora eu vou começar a repetir em todas as etapas de cor do mesmo jeito, ou seja, uma carreira com ponto alto, volto com ponto baixíssimo, faço a carreira toda com bloco vazio, faço ponto baixíssimo, depois eu faço a troca de cor novamente. E assim eu vou seguir repetindo até chegar na metade do tapete. Quando chegar na metade, eu vou fazer uma etapa com 3 carreiras, para dar certo chegar no final exatamente igual no início. Então eu vou seguir fazendo aqui as carreiras até atingir mais ou menos a metade da largura que eu preciso, e aí eu mostro para você como fazer essa etapa com 3 carreiras. Veja que eu segui repetindo as etapas, olha, sempre 2 carreiras, né? Uma carreira de ponto alto, volta com ponto baixíssimo. Uma de bloco vazio, volta com ponto baixíssimo, e assim eu fiz com todas as cores. E veja que a lateral também já vai ficando perfeita. Aqui, olha, eu tenho um total de 20 centímetros. Então, olha, se eu fizer a carreira aqui com essa etapa, né, mais uma carreira nessa etapa, depois eu continuo fazendo para chegar no final também com a carreira de ponto alto. Então, nesse verde aqui, olha, veja que chegando aqui no final, voltei fazendo ponto baixíssimo, eu não vou cortar e trocar a cor. Eu vou fazer a próxima carreira, que é uma carreira toda de ponto alto, ainda com essa mesma cor, para equilibrar a quantidade a direção que fica exatamente a carreira de ponto alto para chegar no final exatamente igual aqui no início. Então, chegando aqui no final, não vou cortar o fio, vou fazer uma corrente, vou voltar no último ponto,
Vou virar o trabalho e vou voltar fazendo ponto alto em todos os pontos ainda com o verde, tá? Sem trocar. Quando chegar no final, olha, aqui eu vou começar exatamente igual às outras carreiras. Vou fazer ponto baixo, 2 correntes para dar a altura do ponto alto, vou laçar o fio na agulha e vou seguir fazendo ponto alto em todos os pontos. Vou fazer aqui alguns pontos altos para você ver como vai ficar aqui o resultado. Olha, veja que eu não fiz a troca de cor, então após a carreira de bloco, né? Vou fazer a carreira toda de ponto alto, vou voltar fazendo ponto baixíssimo e só quando voltar com o ponto baixíssimo é que eu vou fazer a troca de cor. E aí eu vou começar a fazer as carreiras em sentido contrário. Vou fazer primeiro a carreira de bloco, depois a carreira de ponto alto até chegar no final, até atingir a largura do tapete. Eu vou seguir fazendo então essa aqui até o final só com ponto alto e vou voltar fazendo ponto baixíssimo. Também é repetição, mas aí eu mostro para você como fazer a troca novamente e seguir com as próximas cores. Já estou chegando no final da carreira de ponto baixíssimo e aqui, olha, chegando no último ponto eu vou fazer a troca de cor, mas dessa vez, veja que eu fiz uma carreira de ponto alto, voltei com ponto baixíssimo, depois fiz uma carreira de blocos vazios, voltei fazendo ponto baixíssimo, fiz a carreira completa com ponto alto e voltei com ponto baixíssimo para fazer a troca de cor. Então, olha, as próximas carreiras eu vou fazer carreira de bloco vazio, volto com ponto baixíssimo e depois faço a carreira toda de ponto alto. Vai ficar como se eu fizesse nesse sentido assim, olha. Primeira carreira de bloco vazio, depois a de ponto alto. Mudo de cor, faço uma de bloco vazio, uma de ponto alto, para chegar no final com uma carreira toda assim de ponto alto, tá? E eu vou vou continuar, na verdade, intercalando as cores. Eu não vou repetir a mesma cor aqui que eu já utilizei nessa metade do tapete, mas se você quiser, inclusive, voltar repetindo as mesmas cores, por exemplo, o vermelho, depois o chiclete, o marrom, o abacate, o laranja, depois o azul, também fica interessante. Outra coisa que fica interessante também é se você quiser fazer todas as faixas assim do tapete, né, sendo duas, né, uma de ponto alto, outra de bloco vazio e novamente ponto alto. Isso desde o início, ou seja, sempre 3 carreiras com cada uma das cores. Nesse caso, você vai conseguir intercalar menos cores. E vai acontecer também o seguinte, por exemplo, você vai fazer 3 assim, sendo ponto alto, bloco vazio, ponto alto. Na seguinte, você vai intercalar o contrário, bloco vazio, ponto alto, bloco vazio. Ponto alto, bloco vazio, ponto alto, e assim pode intercalar também, ou seja, dá para brincar com as cores. Então eu vou seguir agora fazendo o restante do tapete para terminar com ponto alto, voltando assim com ponto baixíssimo. Aqui eu vou só fazer a troca de cor mais uma vez, para você ver aqui como que fica o resultado. Aqui, olha, puxei no último ponto, vou puxar ele mais uma vez passando na mesma laçada para travar ele nesse mesmo lugar. E agora eu posso começar com a próxima cor, vou utilizar aqui a cor pink, também sobrando, deixando uma sobra para fazer o arremate. Começo do mesmo jeito, olha, fiz 2 laçadas na agulha, venho no último ponto pegando os 2 fiozinhos aqui na frente, antes de virar o trabalho. E agora posso virar e continuar fazendo ponto alto aqui na borda, são 4 pontos e depois eu sigo com bloco vazio. Como você pode ver, eu só fiz uma carreira a mais com a cor diferente, mas eu vou seguir fazendo tudo exatamente igual vinha fazendo nas carreiras anteriores. Vou completar a largura do meu tapete e aí eu mostro para você o resultado. Veja que eu segui fazendo até completar a largura que eu preciso. E aqui, olha, na lateral da peça já fica perfeito. Então, se você quiser usar a peça desse jeito aqui, ela já fica linda. No outro lado, olha, eu fiz a troca desse lado, né, a troca de cor, mas eu fiz o arremate durante a confecção, como eu ensinei para vocês. E a lateral também, olha, fica perfeita. Aqui no final, não fiz ainda o arremate da última ponta de fio. Eu voltei fazendo ponto baixíssimo. Fiz como se eu fosse fazer aqui a troca de cor do mesmo jeito, inclusive se quiser continuar fazendo mais carreiras, é só introduzir a nova cor e seguir aqui na próxima etapa. Mas eu vou ensinar como fazer o arremate dessa última ponta de fio. As outras, né, como eu disse, já fiz durante a confecção, então também já fica pronto. Olha, a lateral da peça fica perfeita e a peça já fica pronta desse jeito aqui, após o arremate dessa ponta de fio. Mas eu vou ensinar também como colocar aqui um tassel, e aí você pode fazer uma manta para sofá, pode fazer uma peseira, seguindo o mesmo vídeo. E se você quiser usar desse jeito aqui, só dobrar, por exemplo, se você fizer com um tamanho maior, né, com um comprimento maior, você pode fechar
as laterais e fazer uma capa para almofada seguindo o mesmo modelo do tapete ou o mesmo modelo da manta, então dá certo fazer outro tipo de peça também. Antes então vou ensinar para você como fazer o arremate dessa ponta de fio e depois eu ensino como colocar o tassel aqui caso você queira. Para fazer o arremate, veja que eu estou com a peça no avesso, vou colocar o fio na agulha de tapeceiro. Eu sempre utilizo a agulha de tapeceiro número 14 quando eu trabalho com barbante número 6. E aqui, olha, após o último ponto, eu só puxei ele nas duas laçadas aqui para deixar ele firme, caso eu queira continuar com a próxima etapa de cor. Então, para completar, para ele fechar aqui esse ponto, olha, não ficar mais largo assim, eu vou costurar por fora, pegando de baixo para cima, nos dois fiozinhos aqui que eu utilizaria para fazer o próximo ponto. Assim, olha, de baixo para cima para ele prender esse ponto aqui também. Pronto, agora eu vou costurar ele um pouco mais, pegando aqui somente esse fio do avesso, assim, olha, para baixo e para cima. Pegando os fiozinhos do avesso que ele vai travando. Aqui, olha, pode ver que ele já faz a pontinha aqui também nesse último ponto. E aqui eu vou costurar ele por uns 3, 4 pontos aqui para depois esconder ele nos pontos para fazer o nozinho e esconder totalmente. Veja que eu estou pegando somente os fiozinhos do avesso. Como se fosse fazer o ponto alto aqui na próxima etapa de cor, né? Pegando somente o fiozinho do avesso. Olha, agora eu já vou descer, nesse ponto aqui eu já vou descer dentro dos pontos e trazer ele em direção à base aqui dos outros pontos, sem aparecer lá na frente. E aqui eu vou conduzir ele um pouquinho mais dentro desses pontos, olha. Assim, pegando dentro do acúmulo de pontos. Agora eu vou só dividir o fio em dois, amarrar as duas pontinhas e cortar a sobra. Cortei as pontinhas de fio e tenho aqui a peça pronta, caso você queira utilizar ela assim, sem fazer tassel. Vou aproveitar e deixar algumas fotografias para você ver como fica a peça, porque em seguida eu vou adicionar aqui os tasséis para você ver também o resultado. E agora, já decidiu se você vai utilizar a peça assim sem o tassel ou com o tassel? Bom, a minha sugestão é que se você quiser, utilize ela por um tempo sem o tassel, deixa ela aí próximo de você para ver se você gosta dela assim sem o tassel. Depois você experimenta colocar o tassel, que também é super fácil. Aqui, olha, para fazer o tassel, você pode cortar um papelão com o comprimento aqui do tassel que você quer. Então, sabendo o comprimento do tassel, você não precisa nem medir. Para você ter uma ideia aqui do tamanho que eu vou fazer o meu, eu cortei uma fita de papelão com 10 centímetros, olha, pouquinho mais de 10 centímetros e meio aqui, mas você nem precisa medir exatamente para fazer assim, igualzinho. Você pode pegar um papelão, cortar aqui com o comprimento do tassel que você precisa. Outra dica, se você tiver uma tampinha de margarina, de pote de sorvete, fica enorme, né? Uma tampa de margarina fica quase essa mesma largura que o tassel. Se quiser um pouco mais comprido, corta, também, olha, um pouco mais comprido. Mas é super fácil fazer o tassel. Para cada tassel eu vou utilizar 6 fios e vou fazer um tassel para cada uma das faixas de cor, assim, olha, na direção do ponto alto, tá? Dessa carreira toda de ponto alto. Não vou fazer na direção dos blocos, e sim dos pontos altos. Chegando aqui no meio, temos 2 faixas de ponto alto com o verde, então aqui sim eu vou fazer 2 tasséis com o verde, tá? Mas para todas as outras faixas de cor, somente um tassel na direção dos pontos altos. Feito isso, eu vou pegar aqui então o papelão, vou posicionar o fio e vou fazer 6 voltas para cada tassel. Como azul eu tenho uma faixa no início, outra aqui no final e vou fazer dos dois lados, significa 4 tasséis. Então para cada um preciso de 6 fios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já temos os fios para um tassel. Vou cortar para os dois desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, olha, eu vou cortar todos os fios. E assim, temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fiozinhos para fazer um tassel, 6 fiozinhos para fazer o segundo tassel, isso numa das pontas do tapete.
Para finalizar o tassel, eu preciso de um fio com o dobro do comprimento desses menores aqui. Então, é só fazer assim, olha. Faça 2 voltas, segura, desenrola ele totalmente. Vamos cortar. Eu preciso de 2 para essa ponta, então olha como é fácil medir aqui o outro e cortar. Já que eu vou fazer nas 2 pontas, eu posso cortar 4 fios. Eu vou precisar de 4 fios assim maiores, então, porque são 4 tasséis na cor azul. Aqui, olha. Só medindo aqui o último também. Pronto. Então, para cada tassel, 6 fios menores e 1 fio com o dobro do comprimento, tá? Eu vou cortar assim para todas as cores, mas a forma de fazer esse tassel aqui é bem fácil. Depois de cortar todas as cores, veja que eu vou introduzir ele pegando o último ponto alto aqui como alça. Veja que eu vou introduzir a agulha, vou pegar os 6 fiozinhos e vou trazer assim, olha, e ajustar aqui o comprimento deles, tá? Vou introduzir aqui todas as cores e aí eu mostro para você como fazer o tassel, que é super fácil. Eu já ensinei isso aqui no canal várias vezes, mas se você chegou nesse vídeo, não posso deixar você procurar outro vídeo, né? Já ensino nesse aqui. Vou colocar aqui então os fiozinhos de todas as cores para finalizar o tassel. Veja que eu coloquei os fios na direção de cada uma das cores e sempre na direção da carreira de ponto alto. Fiz isso nas 2 pontas e agora vou ensinar para você como finalizar o tassel, que também é super fácil. Para finalizar o tassel, vou utilizar então o fio que eu deixei com o dobro do comprimento. E aqui é só posicionar ele deixando uma sobra para facilitar na hora de encontrar e fechar totalmente o tassel. Veja que eu vou segurar com o polegar e com o dedo indicador. E essa ponta de fio eu vou fazer uma laçada, segurando assim com o polegar. Agora eu vou fazer uma volta completa com essa ponta de fio, passando em cima do dedo polegar para formar uma laçada também. Vou pegar a ponta do fio novamente, passar na laçada que está no dedo polegar e sem soltar eu vou puxar ele aos pouquinhos, olha, para ele formar um nó aqui. Agora eu posso puxar a outra pontinha de fio como se fosse um nozinho aqui fechando esse tassel. Para finalizar ele totalmente, eu vou fazer aqui 4, 5, 6 voltas. Quanto mais voltas, mais volumoso. Então eu vou fazer 5 voltas no meu, mas você pode testar ele fazendo 4, fazendo 5 voltas, fazendo 6 voltas, tá? Então, veja que eu vou sempre levar o fio em direção à lateral do tapete. Sempre firmando ele bem também. 2, 3, 4, 5 voltas. Agora eu vou pegar essa ponta de fio, vou passar dentro da laçada que eu tenho aqui, olha, indo em direção ao tapete, e vou pegar a ponta de fio que ficou sobrando para puxar essa laçada. Quando puxar, que ele começar a esconder aqui dentro do nozinho, olha, dentro das voltas, aí você pode puxar outra ponta de fio também para finalizar esse nó dentro da laçadinha aqui do tassel. Essa outra ponta de fio eu vou colocar na agulha de tapeceiro, mas antes eu vou puxar ela aqui para o avesso, olha, desse jeito. Vou puxar ela para o avesso e agora coloco na agulha de tapeceiro. E passo aqui nas laçadas, levando ele em direção às pontas de fio aqui também. Agora é só puxar ele aqui totalmente para ele travar. E aqui, olha, vou cortar as pontas de fio que ficam sobrando, tá? Não precisa cortar todos retinho. Veja que tem algumas pontinhas que ficam passando, então eu vou só ajustar essas pontas assim, olha. Pronto. E assim eu vou fazer com todos os outros, tá? Não precisa cortar todos retinhos. Pode só finalizar e cortar desse jeito. Vou finalizar todos eles para você ver o resultado. Finalizei todos os tasséis e veja como fica a peça, né? Fica totalmente diferente. Bom, eu vou colocar novamente as 2 fotografias e se você fez a sua peça, conta aí nos comentários como é que você decidiu finalizar, sem o tassel ou com o tassel. Bom, eu espero que você tenha feito a peça, gostado do resultado. Se fizer, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no blog do crochê. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!